Na China antiga, terremotos eram um mistério assustador, como um daqueles mistérios de arrepiar da nossa cultura, sabe? As pessoas ficavam apavoradas, sem entender o que estava acontecendo. As pessoas não faziam ideia do que causava aqueles tremores violentos da terra. Era como se o chão se rebelasse de repente, sem aviso. Muitos acreditavam que eram sinais da fúria dos deuses, uma manifestação divina que ninguém podia controlar. Tipo quando Zeus está bravo na mitologia grega. Acreditava-se que os deuses estavam enviando uma mensagem, e essa mensagem era de medo e destruição. Imagina o medo que as pessoas sentiam. Era um pavor constante, uma ansiedade que nunca ia embora. Em meio a esse pavor, um cara brilhante chamado Zhang Heng decidiu desvendar esse mistério. Ele não queria mais viver no medo e na ignorância. Zhang Heng era um estudioso, astrônomo e inventor que viveu durante a dinastia Han Oriental. Ele tinha uma mente curiosa e uma determinação inabalável. Ele queria encontrar um jeito de entender, e quem sabe até prever os terremotos, algo que ninguém tinha conseguido antes. Tipo um Nostradamus da China antiga. Zhang Heng acreditava que, com o conhecimento certo, poderia salvar vidas e trazer paz para seu povo. Ele então inventou o primeiro sismógrafo do mundo, um dispositivo incrível que podia detectar terremotos a centenas de quilômetros de distância. O sismógrafo de Zhang Heng usava bolas de metal que caíam de dragões de bronze, indicando a direção do terremoto. Foi uma invenção revolucionária. Graças a Zhang Heng, as pessoas começaram a entender melhor os terremotos e a se preparar para eles. Ele transformou o medo em conhecimento. E assim, Zhang Heng trouxe um pouco de paz e segurança para a China antiga, mostrando que a curiosidade e a ciência podem vencer o medo. A dinastia Han Oriental, que governou a China de 25 a 220 d.C., foi um período de ouro para a ciência e a tecnologia, tipo um renascimento chinês. Foi durante essa época de paz e prosperidade que Zhang Heng pôde se dedicar aos seus estudos e experimentos. A corte imperial dava muito valor ao conhecimento e apoiava inventores como Zhang Heng. Esse ambiente estimulante possibilitou a criação de muitas invenções importantes, incluindo o primeiro sismógrafo do mundo. É como se a China tivesse tido seu próprio Leonardo da Vinci. Antes de falarmos sobre a invenção de Zhang Heng, precisamos entender o que é um sismógrafo. Em poucas palavras, um sismógrafo é um instrumento que detecta e registra as ondas sísmicas, aquelas que viajam pela Terra durante um terremoto. Essas ondas fazem o chão tremer e podem causar uma baita destruição. Tipo, quando acontece um terremoto no Chile e a gente sente aqui no Brasil. O sismógrafo ajuda os cientistas a entender como e onde os terremotos acontecem, o que é super importante para evitar desastres. Em 132 d.C., Zhang Heng apresentou ao mundo sua invenção revolucionária, o primeiro sismógrafo. Era um dispositivo de bronze, com um formato parecido com um grande vaso. Imagine um vaso todo trabalhado, com uns 2 metros de diâmetro, tipo aqueles vasos enormes que a gente vê em filmes históricos. Ninguém na época tinha visto nada parecido. O sismógrafo de Zhang Heng era uma maravilha da engenharia, muito à frente de seu tempo. Era como se ele tivesse inventado um smartphone na época dos faraós. Dragões e esferas, decifrando o mecanismo interno. Vamos explorar a engenhosidade por trás de um dos primeiros dispositivos de detecção de terremotos. O sismógrafo de Zhang Heng era decorado com 8 dragões, cada um olhando para um ponto cardeal, tipo uma bússola. Esses dragões não eram apenas decorativos, eles desempenhavam um papel crucial no funcionamento do dispositivo. Embaixo de cada dragão, tinha um sapo com a boca aberta, pronto para capturar algo. Esses sapos eram posicionados estrategicamente para receber as esferas de bronze que os dragões soltavam. Dentro do vaso, um pêndulo ficava pendurado, conectado a um mecanismo interno que até hoje ninguém sabe exatamente como funcionava.
Esse pêndulo era o coração do sismógrafo, sensível a qualquer movimento sísmico. É um mistério tão grande quanto o da esfinge. A complexidade e a precisão desse mecanismo antigo continuam a intrigar cientistas e historiadores. Acredita-se que, quando rolava um terremoto, o pêndulo se movia, acionando um dos dragões. Esse movimento era suficiente para liberar a esfera de bronze. A boca do dragão se abria, liberando uma esfera de bronze na boca do sapo correspondente, indicando a direção do terremoto. Esse sistema permitia identificar não apenas a ocorrência de um terremoto, mas também a direção de onde ele vinha. Era como se o dragão estivesse cuspindo a informação. Esse método engenhoso de detecção de terremotos mostra a incrível capacidade de inovação dos antigos chineses. Zhang Heng, um astrônomo e engenheiro brilhante, criou este dispositivo nos séculos XI. Ele não só ajudou a detectar terremotos, mas também a registrar a história sísmica da China. Hoje, cientistas modernos ainda estudam o sismógrafo de Zhang Heng para entender melhor como funcionava e para se inspirar em novas tecnologias de detecção sísmica. O legado de Zhang Heng continua vivo, lembrando-nos da engenhosidade e da capacidade de inovação que atravessa gerações. Seu sismógrafo é um testemunho duradouro da busca humana por conhecimento e compreensão do mundo natural. Detectando o invisível, como o sismógrafo identificava terremotos. Apesar de ninguém saber ao certo como o mecanismo funcionava, o sismógrafo de Zhang Heng era incrivelmente preciso. Em 138 d.C., o dispositivo indicou um terremoto a oeste de Luoyang, a capital da dinastia Han. Na época, ninguém na cidade tinha sentido o tremor. Dias depois, mensageiros chegaram à capital confirmando o terremoto, provando que a invenção de Zhang Heng realmente funcionava. A corte imperial ficou de queixo caído com a invenção. Era como se ele tivesse previsto o futuro. A genialidade. Além do alcance. Limitações do primeiro sismógrafo. Apesar de toda a genialidade, o sismógrafo de Zhang Heng tinha suas limitações, como tudo na vida, né? Ele foi um marco na história da sismologia, mas não era perfeito. O dispositivo não conseguia medir a força ou a distância exata do terremoto. Ele era capaz de detectar a ocorrência de um terremoto, mas não fornecia detalhes precisos sobre a magnitude ou a localização exata do evento. Ele indicava apenas a direção aproximada. Isso significava que, embora soubéssemos que um terremoto havia ocorrido, não tínhamos informações suficientes para entender completamente o impacto ou a área afetada. Além disso, o mecanismo interno, feito de madeira e bronze, era delicado e podia ser danificado facilmente. A precisão do dispositivo dependia da integridade desses materiais, que eram suscetíveis a desgaste e danos. Infelizmente, o sismógrafo original não durou para sempre, e o conhecimento completo de como ele funcionava se perdeu ao longo dos séculos. A falta de documentação detalhada e a fragilidade dos materiais contribuíram para essa perda. É como se a receita da Coca-Cola tivesse desaparecido. A genialidade de Zhang Heng foi um presente para a humanidade, mas, como muitas invenções antigas, os detalhes se perderam no tempo, deixando-nos apenas com fragmentos de sua grandeza. Um legado inabalável. A importância do sismógrafo de Zhang Heng. Mesmo com suas limitações, o sismógrafo de Zhang Heng foi uma invenção revolucionária. Ele mostrou que era possível detectar terremotos à distância, abrindo caminho para o desenvolvimento de instrumentos mais precisos. A invenção de Zhang Heng é uma prova da inteligência da civilização chinesa antiga e sua contribuição para a ciência. O sismógrafo de Zhang Heng é considerado um marco na história da sismologia, como o 14 bis para a aviação. Do passado ao presente, a evolução da sismologia. Desde a invenção de Zhang Heng, a sismologia evoluiu muito.
Hoje em dia, os cientistas usam sismógrafos supersensíveis para monitorar terremotos no mundo todo. Esses instrumentos fornecem dados essenciais para a pesquisa e para evitar desastres. O legado de Zhang Heng continua vivo, inspirando gerações de cientistas a desvendarem os mistérios dos terremotos e proteger vidas. É como se ele tivesse plantado uma sementinha que cresceu e se tornou uma árvore enorme,